Bom, gente, hoje nós estamos aqui com Camila Farani, empreendedora, comerciante, investidora anjo e mais conhecida de todo mundo como tubarão dentro do tanque. Camila, você me contava que quando você começou a entrar nesse universo de startup, a tua primeira experiência foi, você entrou numa sala com 25 homens e uma mulher que era uma empreendedora que estava fazendo uma apresentação e você estava ali para analisar o que estava acontecendo. Conta essa experiência pra gente. Bom, primeiro um prazer estar aqui, prazer te rever. Nossa. Sou uma admiradora aí do seu trabalho, do trabalho dos três A's, né, vamos dizer assim. Me sinto muito feliz e muito honrada de estar aqui fazendo, concedendo esse bate-papo, né. Então, eu entrei numa sala com 25 homens, né, fui convidada por um investidor amigo meu. E de fato... Muito amigo, a gente jogou numa sala com 25 tubarões. E aí você sabe que ele disse pra mim uma coisa muito séria na época. Ele falou assim: Camila, eu quero que você venha aqui, analise investimento anjo, você vai ver o que é mais ou menos, você investe em empresas de tecnologia. Se você conseguir ter o retorno do seu dinheiro capitalizado, vai ser 5, 6 anos depois. Eu falei, mas eu tô acostumada a ter dividendo todo mês, né? Porque comerciante, né? E aí, passados 60 dias... eu fui descobrir que ele me convidou porque eles estavam com dificuldade de analisar a startup, que era um e-commerce de cosméticos, né? Ele falou, como é que a gente vai analisar cosmético? A gente precisa de uma mulher. Ele lembrou, ele falou, eu tenho minha amiga Camila Farani, vou convidar, quem sabe ela não quer se tornar investidora. E lá fui eu. Então eu entrei nessa sala, né? E ali, de fato, ao analisar, né? Eu analisei o dela, né? Que era um e-commerce de cosméticos, né? Estava crescendo bastante. E analisei mais outras duas empresas. Ali, de fato, é quase como se fosse uma cachaça, porque eu comecei a analisar outros negócios, totalmente diferentes, porque eu venho da área de alimentação. Uhum. E eu comecei a analisar outros negócios e eu falei, puxa, a gente pode muito mais, né? Até onde a inovação naquele momento ela estava me levando. Então, o investimento anjo, ele, na verdade, ele me trouxe um ganho de conhecimento imenso. É o que eu digo assim, ser investidora... né? Porque existe muito essa coisa do glauco, coisa da investidora, não, a pessoa que detém o dinheiro, o poder. Mas eu aprendo tanto com os empreendedores, mas tanto, porque a gente acaba analisando negócios de mercados totalmente diferentes dos nossos. E aquela ebulição de ideias, aquela ebulição de saberes realmente é muito enriquecedor. Que bom que eu não sou o único que está aprendendo o tempo inteiro com a molecada. Agora, uma coisa que você me deixou pensando, por coincidência, recentemente eu acabei de fazer uma entrevista com o Thales Gomes da Singu. Te ouvindo essa história, eu estou pensando, no final das contas, tudo muda, a tecnologia, mas no final das contas a gente acaba em consumo feminino. Essa bola está sempre funcionando, né? Eu acho que brincando, mas uma das coisas importantes de fato, a tecnologia, os novos modelos de negócio mudam muita coisa, mas tem algumas bases que são as mesmas. Como é que você olha para esses dois fatores? O que é permanente e o que está mudando? Então, assim, antes queria falar essa coisa do feminino. Assim, hoje, grande parte da decisão de consumo é da mulher, né? Hoje não, faz tempo, né? Então, e aí você tem, né, esse exemplo do Singu, muito embora ele seja focado no público feminino, você tem as próprias startups que não necessariamente são focadas no público feminino, mas que de fato elas conversam e a mulher que no final das contas decide, né? Uhum. Então, e aí respondendo a tua pergunta, né? É difícil porque a gente vive uma revolução tecnológica, né? Eles chamam de quarta revolução industrial, né? Então, o que é efetivamente é estrutural, o que vai ter a sustentabilidade com o tempo e o que é, vamos dizer assim, espuma, uhum, né? Então, eu, Camila, né? Muito raro eu entrar em onda, não entro. Olha, aí teve as ondas das fintechs, e teve as ondas disso, as ondas tech, eu sempre costumo analisar com um pouco mais de conservadorismo, uhum, porque obviamente a gente sabe que onde tem bolha você vai estar todo mundo olhando, né? Uhum. Então, antes de tudo, a primeira análise que eu falo é da pessoa que está por trás. Sem dúvida. É a pessoa que está por trás, então você vai conseguir analisar qual o nível de experiência tem esse CEO. Eu uso sempre um scorecardzinho exatamente para falar qual o nível de experiência que ele tem, qual a capacidade de visão estratégica, qual o nível de complementariedade. Se ele já, assim, eu gosto muito do empreendedor que já teve vivência no mundo, vamos dizer assim, no mundo offline, uhum, né, no mundo real, né? Somos dois. Já teve sola de sapato, né? Então... Agora, você acha que experiência é mais importante? Porque eu tenho a minha impressão,
Claro que a experiência é valiosíssima, mas o perfil me parece que pesa mais ainda do que a experiência, ou estou enganado? Assim, eu honestamente, assim, eu não costumo dar um peso, para mim eles são totalmente complementares, mas não é, talvez não é a experiência no mercado técnico, tecnicamente falando, mas a experiência de vida. A experiência de você conversar com a pessoa e você saber os fracassos, você saber para onde ela foi, o que ela errou, o que ela obteve desse erro, porque não é só errar, né? Qual foi o aprendizado, qual foi o ganho de aprendizado? Não tem nada que ensina mais do que o fracasso. Eu quero aproveitar o gancho e quero saber o que os seus te ensinaram. Conta uma história de um fracasso e algo que você aprendeu. Olha, os meus, assim, eles vou te dizer, eu tive um grande fracasso. Eu montei uma operação de alimentação quando eu fui executiva no Mundo Verde, né? E eu sempre fui muito da área de humanas, então sempre gostei de me comunicar, sempre gostei muito da área de marketing como um todo, né? Sou advogada, então eu sempre fui muito para a área de humanos. E hoje sou investidora, né? Então, e aí quando eu montei essa operação, eu já montei uma operação, enquanto executiva, uma operação pronta para ser escalonada para revirar uma franquia, porque ela de fato virou uma franquia. Então, a gente ia abrir 150 lojas dentro do universo aí de 5 anos e eu era diretora dessa estrutura. Era uma estrutura, era embaixo da hold do Mundo Verde, uma parte de alimentação. E eu fiz tudo. Então eu estava preocupada com a embalagem, estava preocupada com a escalabilidade, eu estava preocupada com o uniforme, eu estava preocupada com o modelo, padronagem, peso de produto, peso, ficha técnica, tudo certinho. Mas eu esqueci de uma única coisa. Estrutura de custo certa. Então eu fiz um cálculo, que é um cálculo, enfim, você me vê, né, com o custo de mercadoria vendida, né, principalmente de alimentação, você tem que controlar ele ali na unha, né? E eu fiz um cálculo e quando eu fui fazer o menu, eu cometi um engano. Eu previ que as vendas de um determinado produto seriam menores. Eu olhei ela meio de lado e falei assim, isso aqui não. E quando eu olhei ela de lado, eram os produtos que mais saíam. Então você imagina, os produtos que mais saíam, aí a gente fez um Pareto puro na época, né? Os produtos que mais saíam, só que com cálculo de produto, um cálculo de preço errado. Uhum. E aí como é que você faz isso? Porque você está lançando uma operação nova com o preço errado, e como é que você faz isso para consertar esse preço? E aquilo foi responsável, assim, eu me lembro nos primeiros 3, 4 meses, ele deu uma gordura, teve uma baixa no caixa, foi uma coisa enlouquecedora, me fez muito mal, né? Eu acho que todo empreendedor ele é exigente naturalmente, ele me fez muito mal porque a partir daí eu passei a de fato fazer contas talvez mais sofisticadas. Eu subestimei o poder, né, de você fazer uma estrutura de cálculo de preço de produto correto. Você acha que tem uma outra lição importante aí, que essa história que você está me contando, eu já ouvi de tantos empreendedores, que no começo eles nunca sabem exatamente qual é o produto que vai ser demandado entre o que eles oferecem. Quer dizer, o que você tem de história de empresas, startups que nasceram para fazer uma coisa, no meio do caminho elas foram forçadas a dar uma mudança de rumo, porque de repente o que as pessoas queriam era algo que era um produtinho pequeno ali, mas que viraram grandes empresas depois. Tem tantas histórias. Você acha que essa é uma lição importante? Não superestimar a nossa capacidade de saber o que o cliente realmente quer? Eu sem dúvida nenhuma hoje, existe uma metodologia que se chama Customer Development, que é você realmente estudar, é você criar negócio em cima do que o teu consumidor quer. Uhum. Então, antes de você gastar estruturas de dinheiro imensas, né, porque você imagina, eu tive uma premissa com base no meu achismo, né, fui pra rua, fui pra vida, e aí quando eu vi não era nada daquilo. Então, se eu tivesse feito o caminho inverso, escutado o meu consumidor no primeiro momento, podia lançar, mas eu escuto o consumidor no primeiro momento, né? Hoje a gente fala muito de startup, eu escuto o seu usuário, né? Valida aquelas hipóteses, você vai transformar aquela hipótese num fato e aí depois você cresce. Então, e sim, isso sem dúvida nenhuma é um movimento que a gente chama de pivô, né? Então você cresce por quê? Porque você acredita que você começa de um jeito, porque você acredita que você tem o domínio da premissa, você sabe, isso é um erro, ele é um erro e ele é um erro muito comum no cenário empreendedor, né? É de todo mundo. Eu acho essa tua história muito legal, porque você foi capaz de tirar o aprendizado certo. Porque o aprendizado mais comum que as pessoas tirariam disso é falar, não, então meu cliente não quer isso, ele quer aquilo. O que você aprendeu foi outra coisa. Eu preciso ouvir o que ele quer. E eu acho que esse é um aprendizado super valioso, né? Eu acho que o mais importante eu preciso ser humilde o suficiente para que eu consiga
ter o senso de entender que as respostas não estão comigo e as respostas estão com o outro. E me conta uma coisa, e como manter isso agora, que você está poderosa, cheia de dinheiro, mandando em todo mundo, na televisão, como é que fica isso? Como é que você consegue manter isso no meio disso aqui? Olha, eu não sei se eu tô isso tudo que você disse. Poderosa, cheia de dinheiro, Shark, né? Se você tá, eu não sei, mas é como as pessoas a veem, que é o que importa, né? Então, eu acho que acima de tudo a gente é um ser humano, né? Você sabe melhor do que ninguém da efemeridade das coisas, né? Sem dúvida. Você hoje está, não é porque hoje eu estou num programa de TV que obviamente me chancela, para mim é um momento muito feliz que eu estou vivendo, porque o programa ele meio que coroou o que eu já vinha fazendo a minha vida inteira, né? Mas é um programa de TV, né? Então, assim, basicamente o que eu faço ali eu faço na vida real. Mas eu procuro, tem uma coisa que eu acho que é muito importante assim, para os empreendedores, de uma certa forma, que é procurar você manter o seu mesmo estilo de vida, manter suas mesmas amizades, mas principalmente manter o seu pé no chão. Então, eu acho que a gente só consegue manter o pé no chão quando a gente percebe que, assim, você é uma ponta de uma coisa muito maior no universo, né? Você tem uma visão holística que não tem nada a ver com religiões, não tem absolutamente nada a ver, mas é você entender que você faz parte de um todo. E que nem por conta disso, você está numa posição, de repente, de um pouco mais de relevância, você é melhor nem pior que ninguém, né? Isso que você fala muito sobre o universo de startups, né? Porque a gente vê o sucesso de algumas coisas, mas que ele não aconteceria sem todo o ecossistema que está em volta, que é exatamente o que você está dizendo. Quer dizer, isso aqui é o universo das empresas que são inovadoras. Talvez seja presente em tudo na vida, mas certamente nesse aspecto ele é. Agora, Camila, me conta uma outra coisa. Quando você está procurando uma empresa para investir, me fala quais são as primeiras coisas que você bate o olho e fala, essa não. Primeira coisa que faz com que eu não invista, primeiro, ego inflado. Como a gente estava dizendo na questão da humildade, eu acho que a gente tem que ser humilde o suficiente que a gente precisa escutar. Né? E para o empreendedor escutar é uma arte. Eu sei porque eu sou empreendedora, assim, é difícil a gente escutar, a gente acha que a gente sabe de tudo. Então, muitas das vezes quando você tem um empreendedor que acredita que sabe de tudo, né? A primeira pergunta que eu faço é se eu faço um investimento inteligente, que é um investimento anjo, né, que não é só a parte financeira, por que você precisa de mim se você sabe tudo? Né? Depois eu fico imaginando, se eu vou ter um relacionamento, obviamente, de médio e longo prazo com esse empreendedor ou com essa empreendedora, você manejar ali os egos é complicado. Tem um segundo ponto que para mim, enquanto investidora de tecnologia / inovação, né, que é entender se esse produto é escalável ou não. Então, muitas vezes, aquele empreendedor, ele quer abrir um negócio, mas ele quer ser o maior do bairro, ele não tem aquela ideia de ter um produto, ele vai ter a tecnologia como ferramenta e ele crescer exponencialmente. Então, para mim, já fica um pouco fora. E o terceiro e último fator que eu não invisto de forma alguma é realmente quando está muito fora do meu mercado, quando eu não tenho domínio do mercado, né? Eu não invisto mais via de regra, ou eu chamo algum co-investidor que é da área mais técnica para ele poder me trazer um conhecimento, porque eu não tenho, né? Mas se for eu sozinho, eu não invisto. Às vezes pode ser um baita negócio, porque eu vou ficar insegura de uma certa forma, né? Isso aí você está em boa companhia. Quer dizer, quem faz isso também é o Warren Buffett. É o cara que não entra no que ele não entende. Ele não é o único, mas acho que talvez seja o mais marcante. E o contrário, o que te atrai? Qual é a primeira coisa que faz teu olho brilhar? Eu acho que a primeira coisa que eu me apaixono é o modelo de negócio. Então, por isso, a estrutura do pitch é muito importante. O pitch verbal que eu digo, né? Eu analiso, hoje, o empreendedor quer falar comigo, ótimo, eu vou te mandar, não precisa mandar um pitch, a gente marca um call, eu quero ouvir sua voz, quando eu não consigo estar presencialmente, eu quero ouvir o domínio que ele tem do assunto, eu quero entender a visão estratégica dele. Isso você só consegue fazer ou presencialmente ou, obviamente, remotamente ali, um Skype que seja, né? Então, primeiro modelo de negócio, o primeiro de tudo é ele conseguir transformar muitas vezes a complexidade que às vezes o negócio dele tem, ele conseguir transformar isso para você de forma simples. Isso pra mim mata a pau, porque ele fala, cara, como é que ele conseguiu transformar uma coisa complexa em simples? Basicamente ele tem que ter compreensão profunda daquilo, senão é impossível fazer. É isso. Isso é difícil demais, cara. Sem dúvida. Às vezes você fica num vai e vem, para entender o que o negócio faz. O que significa que o próprio empreendedor não tem uma visão tão clara. E se ele não tem uma visão tão clara, ele não vai conseguir tomar as decisões que ele precisa tomar. Exatamente. Porque no fim é mindset, é mentalidade. Eu falo, se ele não consegue exemplificar isso que eu falo, o pitch não necessariamente é um pitch para você vender a tua ideia para o investidor. O pitch é a forma, é o teu recurso, é o teu diálogo comercial que você vai falar, seja com o investidor, seja com qualquer pessoa. Então,
tem ele muito bem dentro de você. Se ele não estiver dentro de você, ele não está em lugar nenhum. E eu acho que a importância que você fala de ter esse processo verbal, que ele possa te apresentar o que é o negócio, passa por uma outra coisa, você consegue ver a paixão que ele tem por aquilo. Porque eu acho que é o outro ponto fundamental, quer dizer, se o cara não está apaixonado por aquilo, ele não vai se dedicar o suficiente para poder fazer aquilo funcionar. E uma coisa que é muito bacana quando eu faço presencialmente, assim, o ser humano ele reconhece o outro em 30 segundos, né? Por conta de dois motivos. Pela forma como ele fala e pela forma como ele olha. É igual a paixão que eu digo, né? Você tá lá, olha, você fica, assim, o corpo, porque é o seu comportamento, sim, né? E você consegue exatamente, é nisso que você consegue detectar a paixão, né? Pelo que faz. Isso transparece, não adianta, né? E a segunda coisa é você se apaixonar, eu me apaixono pelo empreendedor, ou pela empreendedora. Então, eu tenho um caso simbólico do Shark Tank da primeira temporada, modelo de negócio ruim, mas é empreendedor infernal. Mas infernal. Eu no Shark Tank na primeira temporada eu falei, eu estou investindo em você, não estou investindo no seu modelo de negócio. Porque eu sei que que o negócio ela seria modificado o suficiente, porque ela é boa o suficiente, né? Ela foi um caso emblemático, porque investidores do Brasil inteiro, até pessoas que não eram investidores, eu quero investir, eu quero me tornar anjo por conta dessa empreendedora que é a Maite Carvalho do BPAS, né? Eu acho que, obviamente, para mim, o terceiro é o mercado. Então, eu gosto muito do mercado de educação, adoro o mercado de educação. Gosto do mercado de alimentação, mas eu gosto muito do mercado de educação, gosto muito do mercado de finanças, né? E de saúde. Então, são 3 mercados que eu gosto bastante. E aí, nessas verticais, falar dos marketplaces que eu gosto, né? Então, se ele tem essa triangulação, né? Então, um bom modelo de negócio, né? Dito de uma forma muito, muito simples, né? Transformar o complexo no simples. Um bom empreendedor e um mercado realmente que seja um mercado grande o suficiente, para mim ele tem 99%. Bacana. E me fala uma coisa, acho que você tocou num ponto importante que muita gente que não é do meio não entende. Quando eles falam de investimento anjo, a primeira coisa que vem na cabeça de quem é no meio é dinheiro. E os melhores empreendedores são capazes de muito mais do que atrair dinheiro, atrair gente que possa ajudá-los no processo de desenvolvimento do negócio, sejam com contatos, sejam abrindo portas, sejam ajudando a refinar o modelo de negócio, seja ajudando a chegar nos momentos e falar, olha, você precisa dar uma guinada. Você acha que isso é uma coisa que está acontecendo um processo de amadurecimento, onde as empresas estão chegando com mais clareza com relação a isso? Sem dúvida nenhuma. Hoje eu vejo o mercado brasileiro, né, assim, a gente ainda vive, né, mas a gente viver um momento muito mais de glamour, de romantização do empreendedorismo. Ah, tem uma startup, eu tenho uma nova banda. Ah, consegui investimento, consegui investimento, então é só a banda se apresentando num super show, né? Quando na verdade é o inverso. Sim, o empreendedor chega para mim e fala, mas por que você precisa de investimento? Você pode saber, 80% não vai saber para quê. Porque antes prefere, gera o fluxo de caixa da tua empresa para ver de fato se você precisa de investimento, né? Ah, bom, aí só nisso você já entende, obviamente, a visão estratégica dele, né? Porque, e aí ele vai conseguir, claro, ele vai conseguir te explicar e te exemplificar o porquê que ele precisa de investimento. Mas eu acho que existe ainda como é que eu vou dizer, um processo de glamorização sem dúvida nenhuma, mas eu acho que o Brasil, os empreendedores brasileiros, eles já subiram uma outra régua, principalmente para o investidor anjo. É engraçado que você está falando da glamorização, eu estou pensando, quer dizer, vocês com o Shark Tank, eu acho que vocês têm culpa dessa glamorização por um lado, e por outro lado, eu acho que vocês conseguiram ajudar a fazer esse processo subir a régua. Porque para muita gente que estava muito distante dessa realidade, ela ficou um pouco mais próxima. Então, moral da história, eu preciso te agradecer e preciso culpar vocês também. Acho que tem os dois lados da história aqui. Assim, o Shark Tank, ele de fato, ele é um programa educativo. Antes de tudo, ele é um programa educativo, né? A produção, a direção, é tudo com tanto primor, de verdade, assim, né? Eu nunca fui de TV, então eu analiso pela parte técnica, né? Então, é tudo muito, muito cuidadoso, né? A gente não tem acesso a nenhum tipo de negócio antes, a gente fica sabendo na hora, porque imagina, né? Eu não iria topar fazer um negócio que as pessoas, né? Um reality que não é reality, né? Então, a gente fica sabendo na hora. Mas ele traz um caráter educativo porque a proposta dele é ser um programa de família. Então hoje eu tenho desde criança de 12, 13 anos, né, que me para e fala, nossa, mas você é uma tubarão, né? E você também tem pessoas de mais de 60 anos que assistem o programa e o mais importante é que muitas das pessoas tiram os seus negócios porque vê ali. Quando você vê ali, assim, às vezes você fala, puxa, mas
por que eu não fiz isso? Então tira aquela ideia que está lá guardadinha e fala, mas se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? Eu acho que esse é um lado importante, quer dizer, uma das coisas que eu acho muito bacanas que a gente precisa incentivar no Brasil, o que tem de incentivo de empreendedor de conversa de domingo, quer dizer, gente com um monte de ideia, mas que não... eu acho que esse é um dos pontos importantes, a gente precisa incentivar as pessoas a agirem, eu acho que isso talvez seja o que mais falta no Brasil, não é ideia, é ação. É o que eu falo do empresário de mesa de bar. É aquele que tem várias ideias no sábado e no domingo e na segunda não concretiza o que ele diz, né? E de fato, obviamente, eu acho que a gente tem aqui e a gente tem, obviamente, no mundo como um todo. A pessoa ela ter, além de tudo, ela precisa ter a iniciativa. Mas antes de ela ter iniciativa, ela precisa ter uma coisa interna, que é a vontade e a atitude, né? Depois disso vem, para mim, hoje, um dos termos mais importantes desse nosso mercado, que é a execução. Né? Então, no primeiro dia não vai ser legal, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, mas você tem que gerenciar as expectativas dentro de você, porque você vai abrir, você não vai ficar rico. É uma ilusão a gente achar que a gente vai ter mais flexibilidade, pelo contrário, muitas vezes a gente até tem um pouco mais de flexibilidade, mas a gente trabalha muito. E você tem aquele senso de responsabilidade, então não adianta. Posso ser em qualquer lugar do mundo, estou nos meus negócios, eu vou estar preocupada. É um filho, né? Beleza. Se você quer assumir essas responsabilidades, assuma também as consequências, porque vão te trazer consequências. É o que eu digo. Então, se você acha que ser empreendedor, abrir um negócio, é esse processo de romantização, esqueça. Você não pode. Você quer abrir um negócio, você ter mais flexibilidade, esquece que você não vai ter. Você acha que você vai ficar rico de um dia para outro, esquece que você não vai ficar. Então, assim, são uma série de variáveis, né, que, obviamente, eu acho que o Shark Tank, ele consegue trazer isso muito mais sob a ótica, obviamente, de um programa televisivo, mas sob a ótica de um entretenimento. A pessoa vê, olha, é possível. Então, ele tem muitos cases, né, principalmente cases de empresas sociais, de empreendedores que começaram. Teve um agora na segunda temporada que ele foi menino de rua. Ele foi menino de rua. E ele tem uma baita indústria de cosmético para homens, né? Então, você vê, é um caso emblemático que conseguiu. Imagina, né? E eu acho que aí você está levantando uma outra coisa muito bacana, porque no Brasil a gente criou, particularmente nos últimos anos, uma cultura muito forte do não dá, não pode, não tem chance, não é possível. E quando vocês mostram casos concretos, reais, de gente que está fazendo, que está acontecendo, muitas vezes, mesmo com condições iniciais completamente contrárias, eu acho que mostra esse outro lado, é a questão do empoderamento, da possibilidade, deixa eu sair da posição de vítima e me colocar na posição de quem quer fazer alguma coisa, de quem quer mudar. E eu queria usar isso agora de um outro lado, porque uma das formas de fazer isso é como você fala, como um empreendedor montando um negócio novo, fazendo alguma coisa. Mas eu queria trazer para a experiência anterior que você contou dentro do Mundo Verde, quando você estava agindo como empreendedora, dentro de um negócio estabelecido. Porque eu acho que isso é importante, porque agir como empreendedor não significa que a pessoa precisa sair e montar uma empresa nova. Quer dizer, isso pode ser feito dentro de empresas onde as pessoas estão. O que você acha que toda essa experiência que você teve, mais recente, do outro lado do balcão, o que você levaria de diferente caso houvesse uma situação que você estivesse dentro de uma grande empresa hoje? Então, eu acho que assim, o empreendedorismo, ele não necessariamente é só abrir negócio, né? Você tem a figura do intraempreendedor, que é o que eu era, né? Você tem o empreendedor que abre franquia, o franqueado, você tem o empreendedor social, você tem o empreendedor de negócio só, você tem o empreendedor serial. Então, eu vejo hoje muitas pessoas que trabalham dentro das empresas e são intraempreendedores, porque eles precisam fazer novos produtos, precisam fazer novos serviços, eles precisam fazer preço, eles precisam convencer a equipe, eles precisam convencer o chefe, né? Então, e não necessariamente ele tem um negócio próprio. O Reid Hoffman, eu gosto sempre de parar para fazer a ele, que ele foi um dos fundadores do LinkedIn. Ele diz que... Deixa eu só aproveitar a dica, porque o Reid Hoffman tem, na minha opinião, o melhor podcast que tem sobre empreendedorismo que existe. Ele é maravilhoso. Aliás, é o seguinte, você está de bobeira, está andando no carro, quer aprender alguma coisa, acompanhe, pelo amor de Deus, ouça todos, de preferência mais de uma vez, os podcasts do Reid Hoffman. É absolutamente sensacional. Eu adoro ele, adoro o Reid Hoffman, adoro um livro dele que se chama Startup em Você. E ele fala, empreendedorismo é um estilo de vida, não necessariamente de abrir negócios. Então, você se coloca numa posição de um intraempreendedor, né? Você entende que você precisa ali lidar com uma série de variáveis para emplacar o seu produto ou serviço. Então, certamente, se eu pudesse voltar atrás, respondendo a sua pergunta, né, o que talvez eu faria de diferente, seria uma única coisa, eu teria gerenciado melhor o meu comportamento emocional, porque foi ele que me derrubou.
Ele me derrubou, eu achei que eu não era capaz, eu fui alimentando, quando na verdade todo eu faz parte do processo, né? E eu acho que esse é um padrão muito comum, acontece com todos nós e talvez seja um dos maiores desafios, porque qualquer um que monta um negócio novo, em algum momento algo vai dar errado, isso vai acontecer e essa capacidade de resiliência, de como lidar com isso, talvez seja uma das habilidades mais valiosas, mais difíceis. Bela lição que você deixou. Obrigada. Se você parar para pensar hoje, boa parte das nossas decisões são decisões emocionais, né? Então, eu li esse livro, né? Esse livro ele marcou a minha vida, né? Que se chama Startup em Você, do Reid Hoffman. Eu acho ele para mim, ele é um super investidor, mas um super empreendedor. Eu adoro o podcast, eu adoro a metodologia de Blitzscaling, vale a pena estudar. E aí eu montei um workshop que se chama Startup em Você. Justamente pelo seguinte, mas Camila, por que você não montou um negócio na área, na parte de business mesmo? Eu falei, gente, Startup em Você, ele é uma parte de business, mas antes ele tem uma parte emocional. Porque não adianta, assim, a coisa que mais as pessoas falam, mas eu quero abrir um negócio, mas eu quero abrir porque eu preciso provar para minha família, eu preciso provar para minha mãe, eu preciso... Quando, na verdade, as suas paixões, elas estão tão deixadas à parte, porque você quer satisfazer o desejo do outro para você provar alguma coisa que não é nem para você. Então, eu criei esse workshop justamente para você primeiro se entender, para você entender todos os fracassos que você vai ter, porque a gente vai ter, porque, na verdade, assim, o gestor hoje, ele tem que ser um bom gestor de problema, né? Um bom solucionador de problema. Então, você tem um componente emocional imenso. Quantas vezes a gente fica com medo, insegurança, ou que não sabe determinado assunto, e o emocional, muitas vezes, ele domina, né? Então, é como você sair disso, e aí ele faz metade do workshop, ele se empodera, aí eu entro na parte técnica. Muito, muito bacana. Eu vou ficar por aqui porque eu sei que o seu tempo é valioso, eu sei que você tem vários outros compromissos, mas eu queria agradecer exatamente o tempo que você dedicou pra gente. Imagina. Obrigado, Camila. Eu que agradeço, Ricardo, foi um prazer. Obrigadão. Ótimo, mais sucesso ainda. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau.